Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina à minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos, continuar nossos estudos na Divina Vontade, meditações, do Livro do Céu, E a gente está estudando aqui os volumes aqui do 11, esse é do 20 ao 30, Do 20 ao 30. Então a gente parou, no 22, capítulo 22, trecho 4, e agora é o volume 23, trecho 4. Então vamos lá, continuar nosso estudo e pedir o Espírito Santo que ilumine e que possa dar o discernimento, que possa conduzir tudo conforme a sua vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá. Então esse é o trecho do volume 23, do dia 28 de setembro de 1927. A divina vontade não pode haver imperfeições, e deve-se entrar nela nu de tudo. Quem não faz a divina vontade destrói a vida divina em si. Isto é um delito que não merece piedade, meu Deus. Só a divina vontade e repouso, castigos. Então, bem forte esse tema, Bem forte. Sentia-me toda abandonada no Fiat Supremo, mas em meio à santidade de um querer tão santo que me sentia imperfeita, má e pensava em mim. Como pode ser que meu amado Jesus me diz que me faz viver dentro de seu querer divino e, no entanto, me sinto tão má? E o meu adorado Jesus, a mover-se dentro de mim, disse-me: minha filha, em minha vontade divina não pode haver nem imperfeições nem maldades. Ela tem a virtude purificadora e destruidora de todos os males. Sua luz purifica, seu fogo destrói até a raiz do mal. Sua santidade santifica e embeleza, de maneira que deve servir para fazê-la feliz e tomar todos os seus prazeres com quem vive nela. Não admite a viver em meu querer divino a criaturas que possam levar nelas imperfeições, amarguras, seriam coisas contra a sua natureza, e por isso jamais poderia admiti-las e viver nela. Mas o que tu dizes são impressões de feiura, de imperfeições, de maldades, e a minha vontade se serve delas como escabelo ou terra que se tem debaixo dos pés, que nem sequer as olha e só pensa em gozar a sua pequena filha e em lhe pôr no colo seus atos. Muito bom, hein? Suas alegrias, suas riquezas para fazê-la feliz, e assim poder gozar da felicidade dela. Minha vontade dá o que tem e não admite nela coisas que não lhe pertençam, ainda mínimas. Por isso, quem quer viver nela deve entrar nu de tudo, porque a primeira coisa que faz meu querer é vestir a alma de luz, embelezar com adornos divinos, imprime sobre a testa o beijo da paz perene, da felicidade e da firmeza. O humano não tem nada que fazer nela.
não tem nem vida, nem lugar. E a alma mesmo sente tal rejeição pelo que não pertence ao meu querer, que daria a vida antes de tomar parte no que não pertence à santidade da minha divina vontade. Depois seguia meu abandono no Fiat divino, e meu doce Jesus acrescentou: minha filha, minha divina vontade foi dada desde o princípio da criação como vida das criaturas, e ela tomou o compromisso de manter esta sua vida nelas, íntegra, bela, em seu pleno vigor, fornecendo-lhe em cada ato de criatura um ato divino dela. Uau! Ato da altura de sua santidade, da sua luz, do seu poder e beleza. Ela se punha à expectativa, esperando os atos das criaturas para dar-lhes o seu, de modo de fazer neles um presságio de vida divina digna de sua potência e sabedoria. Para compreender isto, basta apenas dizer que meu querer divino devia formar tantas vidas de si mesmo em cada uma das criaturas, e por isso punha em exército de trabalho toda a sua habilidade e qualidades infinitas que possuía. Como teriam sido belos estas vidas divinas das criaturas! Nós, olhando-as, devíamos encontrar nelas nosso reflexo, nossa imagem, o eco de nossa felicidade. Que alegria, que festa teria sido a criação para nós e para as criaturas. Agora você deve saber que quem não faz a minha divina vontade e não vive nela, quer destruir a própria vida divina nela, vida que devia possuir. Destruir a própria vida. Que crime! Quem não condenaria quem quisesse destruir a própria vida do corpo? Ou quem não quisesse tomar o alimento e se tornasse débil, enfermo, inábil para tudo? Então quem não faz a minha vontade destrói a própria vida que a vontade divina quer dar-lhe. Muito sério. E quem a faz, mas nem sempre, e não vive nela, né? De vez em quando, quem a faz, mas nem sempre, e não vive nela, como lhe falta o alimento contínuo o suficiente, é o pobre enfermo, sem força, débil, inábil para fazer o verdadeiro bem, e se alguma coisa parece que faz, é sem vida, com fadiga, porque meu querer, o único que pode dar-lhe vida. Que delito, minha filha, que delito, que não merece nenhuma piedade. Meu amado Jesus mostrava-se cansado e tranquilo. Tanto era a dor de tantas vidas destruídas nas criaturas. Também eu sentia por isso uma pena e dizia a Jesus: meu amor, diz-me o que tens? Você sofre muito. A destruição dessas vidas divinas de sua adorável vontade é sua maior dor. Por isso te rogo, faça que venha seu reino, a fim de que essa sua dor se transforme em alegria. E assim a criação não te dê mais inquietudes e dor, mas repouso e felicidade. E vendo que com as minhas palavras não consegui acalmá-lo, chamei a minha ajuda a todos os atos da sua vontade na criação, e emitindo os meus, circundei Jesus com os atos dela. Uma luz imensa se fazia em torno de Jesus. Esta luz eclipsava todos os males das criaturas, e ele tomava repouso, e depois acrescentou: minha filha, é só meu querer que pode me dar repouso. Se queres acalmar-me quando me vês inquieto, presta-te tu mesma ao desenvolvimento da vida da minha vontade em ti, e fazendo teus os seus atos, encontrarei em ti a sua luz, a sua santidade, as suas alegrias infinitas que me darão repouso. E farei uma pausa em castigar as criaturas, castigos muito merecidos por essas vidas divinas que destroem nelas
e que merecem que eles destruam todos os bens naturais e mesmo a sua própria vida. Não vê como o mar sai de seus limites e faz caminho para arrebatar essas vidas em seu seio e enterrá-los nele? O vento, a terra, quase todos os elementos caminham para rasgar as criaturas e destruí-las. São os atos de minha vontade espalhados na criação, por amor delas, e que não os tendo recebido com amor se convertem em justiça. Eu fiquei espantada ao ver isto e rogava ao meu sumo bem Jesus que se acalmasse e que logo viesse o reino do Fiat divino. Então é muito forte esse trecho, né? É importante a gente penetrar no que Jesus está falando aqui, né? Então vamos meditar com calma, cada pedacinho, e aprender, né? Com Jesus o que ele quer nos ensinar. Então aqui a Luísa fala que está totalmente abandonada no Fiat divino, né? Na divina vontade. Esse abandono é dessa entrega mesmo, contínua dela, né? Só está vivendo para isso, né? Mas em meio à santidade de um querer tão santo, me senti imperfeita. Aí ela ficou olhando para ela mesma e ficou se sentindo má, né? Como eu sou ainda tão miserável diante de Deus, né? Não correspondo a Ele como Ele merece. Como eu sou tão má, não tem nada em mim, né? Que preste. Então ela ficou pensando nessa maldade dela, né? Olhando para ela mesma e pensando o quanto ela era, né, má, imperfeita. Olhando para as misérias dela. Entendeu? Só que aí Jesus, a gente sempre sente um nada. A gente sempre tem uma sensação de nada mesmo, né? De pessoas assim, meu Deus do céu. Como eu sou lerdo, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Mas a gente não deve, Jesus não quer que nós fiquemos presos nesse pensamento em relação a nós. Mas viver pelo que Ele diz. A gente sabe que por mais que a gente possa ter essas misérias, essa fraqueza nossa, essa dificuldade de entender qualquer coisa que você possa sentir em você, que você tenha, né? Isso tudo tem que ficar, agora ele vai mostrar aqui, abaixo dos pés de Jesus. Você tem que deixar quieto, abaixo dos pés de Jesus, deixar Ele reinar sobre isso, sobre a sua miséria, entendeu? Você não pode ficar preso nisso. Por exemplo, quando eu vim aqui para sentar para fazer o vídeo, né? Esse vídeo que eu tô gravando, aí vem aquela sensação de nada mesmo, né? Sem vontade, parece que até não há má vontade para fazer as coisas, parece que eu tenho uma má vontade. Tudo parece que é meio empurrado, né? Uma má vontade assim, sabe? Se eu ficar pensando em mim, nossa, como eu sou imperfeita, meu Deus, eu tinha que estar cheia de vontade aqui, animada. Eu tô até meio com estado de ânimo esquisito hoje, né? Meio assim, pacata. Acontece essas coisas, a gente sente estado de ânimo, a gente tem a questão física, fraqueza física, natural. Tudo isso acontece conosco, entendeu? Mas se eu ficar presa nisso, eu não faço nada. Se eu pensar nisso, eu não faço os atos na vontade de Deus. Aí eu tenho a disposição, eu tenho o tempo que o Senhor me dá para vir meditar. Mas se eu ficar pensando esperando ter vontade, se eu ficar esperando ter alguma coisa em mim mesma, ser boa aos meus olhos para alguma coisa, tô totalmente errada, né? Entendeu? A gente sempre tem essa sensação, mas a gente confia em Deus. Que quando a gente for falar, é Ele que vai falar através de nós, Ele que vai nos dar força para fazer o ato, que Ele mesmo nos inspira, Ele que vai dar a graça, se acontecer bem, se não acontecer. Mas a vontade dele é que impera. Então, essas fraquezas deixa sob os pés de Jesus também, como está falando aqui. Essas indisposições, você também tem que aprender a pisar nelas. Não pode deixar elas ter o veredito. Elas é que vão confirmar
Elas é que vão confirmar se você pode ou não fazer alguma coisa. Porque se você esperar mover por vontade, por sentimento, você não vai fazer nada. Entendeu? A maioria das vezes você está sempre o contrário do bem, assim, se você for olhar. Né? A sua natureza, assim, é fraca. Mas mesmo assim, essas coisas ele usa, tá? Então, assim, o segredo é não pensar em nós mesmos, nunca. Entendeu? O segredo é a gente nunca olhar essas coisas em nós mesmos, mas a gente se mover por Jesus. Então, por mais que eu estou sentindo essa indisposição, uma lerdeza, uma letargia, mas o importante não é isso. O importante é o ato, o importante é o que Deus pede. O importante é meditar essas palavras do livro do céu. O importante é comunicar a vontade divina, é viver nela. E eu aceito também sentir isso, a gente tem que aceitar. Não ficar achando ruim, querendo ser perfeito aos nossos olhos, que Jesus não permite isso, tá? Ele fala que não permite isso, tá? Ele fala que ele opera a perfeição passo a passo na alma, mas não é do jeito que a gente imagina. Não é a gente se ver clamoroso, se ver maravilhoso, se ver dando conta de tudo. Não é assim. A perfeição é justamente o tipo Jesus agir em cima da nossa imperfeição, né? É a ação divina que cobre essa pequenez nossa. A perfeição é o grande morar no pequeno. É Deus assumir a nossa pessoa como ela é. E você vê que apesar de tudo isso, Deus te assume, Deus fala com você, Deus fala através da sua boca, Deus age através de você. Mesmo vocês, né, em si mesmo sendo tão assim, pequeno. A perfeição é essa ação de Deus, é como Deus quer agir. Como que eu posso dizer? A ação dele está acima de nós, da nossa pequenez. E você deixa ele usar a sua pequenez. A perfeição é essa ação dele em cima da sua pequenez. Entendeu? Então, não é algo em você. Não é algo que você vai constar em você. Se vê capaz de tudo, perfeita, poderosa. Não é assim. Tá? Mas é o tudo agir no seu nada. Essa que é a perfeição. O tudo que consegue o do nada, né? Então, assim, é muito lindo, né, esse trabalho de Jesus, que em cima do nossa pequenez, ele usa a nossa boca, ele usa a nossa mente, ele usa a nossa pessoa, e usa até dessas coisas nossas, para um propósito maior, tá? Então, aí olha o que Jesus vai falar. Minha filha, em minha vontade divina não pode haver nem imperfeições nem maldade. Então, se a pessoa sabe, parece que a Luísa ainda não tinha, né? Mesmo que aqui é o volume 23, assim, não parece que ela estava totalmente assim na divina vontade, né? Parece assim que ela ainda sente muito a pessoa dela, né? Se importa muito com a pessoa dela, né? Ela importa muito ainda em ver maldade em si, né? Mas, aí Jesus está falando, como que você vai falar isso? Se na minha vontade não pode haver nem imperfeições nem maldade. Entendeu? Então, se a pessoa está vivendo na divina vontade, né, os atos que ela está fazendo, ela não pode avaliar pelo estado de ânimo, por sentimento, né? Não é isso que conta é a intenção, que conta é o que está por trás disso. O que conta é o que Deus está fazendo através disso. Entendeu? Então, senão a pessoa vê a pequenez dela e duvida da divina vontade e às vezes vê defeito até na própria divina vontade. Fala assim, que divina vontade é essa? Que divina vontade é essa que está em mim? Sei que eu tinha que estar aqui sentindo muita vontade, não podia estar lerda, eu não podia estar lenta, com raciocínio lento. A divina vontade tinha que me fazer super mulher. Não vai fazer você super mulher, não vai fazer você super homem. Então o segredo é ser o nada, tá? Aí esse nada vai reconhecer o tudo, tá? Então assim, você vai reconhecer que a divina vontade, ela é soberana e ela é perfeita e não tem maldade, justamente porque ela domina sobre você, que mesmo que você tenha essas fraquezas, você vê que chega que ela te sustenta. Entendeu? Eu fico sentindo
vem para fazer com essa fraqueza, mas aí quando eu venho falar, ela me assume, né? Ela assume a minha boca, ela assume a minha pessoa, ela me reveste, ela me dá tudo, eu tenho a força, eu tenho tudo o que eu preciso nela. Então, não tem imperfeição e nem maldade, né? E eu também não posso ver imperfeição e maldade porque eu pensar assim, nossa, mas eu deveria estar sentindo uma emoção para falar da divina vontade e não um abatimento, uma apatia, né? Eu devia estar sentindo uma emoção em mim mesma para falar da divina vontade, eu devia estar sentindo calafrio no corpo, eu devia estar sentindo um monte de coisa, entendeu? E se eu não estou sentindo, então tem maldade, não. Não tem maldade. Porque Deus, ele age dentro dessa pequenez. E Deus quer usar disso mesmo, né? Ele quer que a gente faça tudo por amor, sem ficar no nada. E o nada não fica exigindo nada, né? Não fica com expectativas, né? De que tudo tem que ser perfeito, de que tudo tem que ser maravilhoso. Não fica. Então, e ele não vê maldade quando Deus usa dele em coisas até confusas, que não parecem perfeitas aos olhos humanos e não parecem bonita, mas você não pode julgar a vontade divina. Você é a pessoa que está lendo o livro do céu e vivendo a divina vontade, não pode julgar a obra de Deus. Às vezes as outras pessoas vão julgar você, entendeu? Alguém pode chegar aqui e falar assim, a Ruth é viciada em computador, porque ela está na frente de um computador. A Ruth é viciada no celular, né? Porque ela tem que fazer gravação em celular. Vai na igreja, então, pregar. É muito mais bonito, né? No celular, um instrumento tão grotesco que quem olha só pensa em vício, né? Só vê maldade, né? Alguém que está no celular, né? Só passa aquela imagem de viciado, né? Passa uma imagem feia, né? A pessoa no celular, né? Alguém pode ver maldade nisso, imperfeição nisso, e não falar, isso não é a vontade de Deus, coisíssima nenhuma. A vontade de Deus seria, então, se ela tivesse 4 horas dentro da igreja, mas não na frente de um computador, na frente de um celular. As pessoas podem julgar isso porque elas não conhecem. Na ignorância delas, elas podem pensar o que quiser e julgar pela virtude, pelo que elas acham bonito. Mas você, conhecedor da vontade de Deus, tem que saber a verdade. Entendeu? Tem que reconhecer a verdade, né? Então você não pode ficar vendo maldade nisso. Você tem que esquecer. Você fala assim, não, isso aqui, você não vai ficar vendo maldade nessas atitudes. Entendeu? Você olha para o propósito. O que eu estou fazendo aqui? O que Deus está vendo? Confirmar isso, né? O que Deus sabe é o que importa. O que Deus fala é o que importa. É a intenção com que eu estou vivendo na vontade de Deus. É o para que estou aqui e não um instrumento material em si. Isso é qualquer situação. Nós podemos passar por situações confusas na nossa vida. Que parece assim que a gente não... Parece que a gente é mal, né? Quando a gente corrige, por exemplo, alguém, parece que a gente é horrível. Quando a gente denuncia uma coisa que está errada, parece que a gente é pessoas horríveis. Mas essa é a divina vontade. E não há imperfeição nisso, ao contrário. Porque o que o homem hoje julga de perfeição é você ser bonito na fita, ficar calado, fazer silêncio. É você ser sempre assim, aquele comportamento piedoso, aquele comportamento comportado demais, que não fala nada, que não vê nada, que não observa nada, sabe? Que tem aquelas atitudes mais angelicais, mais lindas, entendeu? Então, se alguém for ver o comportamento, alguém de fora for ver, né, como se comporta o filho da divina vontade, quando ele fala bravo, quando ele corrige situações, no dia a dia a pessoa pode falar, essa pessoa é imperfeita demais, essa pessoa é má demais, ela não vive na divina vontade, coisíssima nenhuma. Isso não é a divina vontade, né? A divina vontade, as pessoas não vão dizer palavras fortes, palavras bravas, não vai dar um xingo, não vai. Entendeu? Vão julgar tudo de uma forma racional. Entendeu? Mas você sabe que não tem maldade nenhuma. Não tem maldade nenhuma. Quando você vai xingar seu filho e chamar a atenção do seu filho, meio que você usa as palavras que for, dá uns gritos na sua casa que até os vizinhos escutem.
Isso não tem maldade nenhuma, porque o que Deus está vendo? O que Deus está vendo o ato dele ali, que ele está te dando a luz para corrigir seu filho, e você está correspondendo ao ato divino. Entendeu? E você não pode ver imperfeição por causa das palavras que você precisou usar para falar com seu filho. De repente você vai ter que usar palavras meio grotescas, você vai ter que dar uns exemplos mais loucos que vem na sua cabeça para convencer o seu filho de que aquilo está errado, né? Então você não pode ficar vendo maldade porque Jesus em mim tinha que dizer palavras mais lindas, perfeitas, maravilhosas através da minha boca para o meu filho. Não. Às vezes você vai dar uns exemplos bem esquisitos só para que seu filho entenda. E o que Deus está vendo ali? A intenção, né? Ela me obedece, ela faz o que eu incomodei com o filho dela, mostrei para ela que eu não estava satisfeito com aquela atitude e que eu queria esse ato de correção, e ela foi me corrigir, né? Entendeu? Com o jeito dela de falar mesmo, com as palavras do jeito que ela fala, com os exemplos que veio na cabeça dela, sem por maldade nenhuma na minha vontade, que fui eu mesmo que dei aquele pensamento para ela. Fui eu mesmo que pedi ela para dar exemplo daquela forma para a pessoa. Fui eu que pedi que ela abordasse o assunto daquele jeito. Ela não viu maldade nenhuma no que ela fez. Então, assim, se você duvida, se você que pensa mal, né? Aí está o problema. Aí está a falta de confiança e de abandono e de realmente tá abandonando a vontade divina, né? Entendeu? Porque o certo é na hora você falar, tudo bem. Não vê maldade nisso. Você se esvazia, você fala, foi Deus que quis falar isso através de mim. É o exemplo que o próprio Deus me deu. E não vê maldade nisso, nos tipos de palavras que você usou, no tom que você usou, porque qual era o objetivo ali, né? Entendeu? Então, quando a gente vê maldade, a gente fica julgando a ação divina, é o racional, que acha que só é bonito, só é de Deus, o que é muito lindo, falar bonito para as pessoas, falar de um jeito agradável, e não ver o divino, né? Hoje mesmo, eu falando com os alunos, quem me vê falando com os alunos, vai falar que eu sou o pior tipo de professora que existe na face da Terra, pela forma com que eu preciso falar. E eu dou os exemplos que vêm na minha cabeça, sabe? E eu falo firme, né? E é tudo que vem na minha mente que precisa falar, precisa acordar para a realidade. Como eu precisei falar para minha aluna hoje. E falei com ela sério, e falei com ela brava, e falei com ela assim que ela tem que acordar para a vida. E falei de um jeito assim que quem olha eu falo, nossa, mas que professora é essa? Mas não importa. Só importa que qual era a intenção ali? É fazer a pessoa acordar, é fazer a pessoa acordar para a vida, é ajudar a pessoa a sair daquele marasmo, daquela mesmice, daquela preguiça de estudar, daquela má vontade para pensar, porque desde pequenininha as nossas crianças assim, elas não têm mais disposição para a escola, né? Elas só querem TV, só querem celular, desde pequena já estão querendo pedir um celular para os pais, nem brinquedo elas querem mais, elas querem celular, né? Elas não têm ainda essa maturidade, essa capacidade e de ficar nesses meios, né? Não é o momento ainda, porque tem um estágio de desenvolvimento que tem que ser respeitado, né? Então, assim, elas não querem se comprometer com a obediência. Então, eu preciso ser muito clara que elas têm uma obediência que é estudar, deixar muito claro, né? E preciso usar as palavras que forem necessárias para falar, entendeu? Para corrigir. Então, eu precisei ser muito firme com a minha aluna. Precisei ser muito firme mesmo, entendeu? E não foi brincadeira, foi uma conversa forte. Mas é necessário. E eu não posso falar assim, isso não foi a vontade de Deus. Porque eu briguei, porque eu falei com um tom mais alto. Isso não foi a vontade de Deus, porque se fosse a vontade de Deus, eu tinha que falar de uma forma tão linda que encantasse ela e que fizesse ela instantaneamente mudar. Pela forma bonita que eu disse, eu tinha que ter as palavras mais lindas para dizer. Eu usei os exemplos mais simples que veio na minha mente.
e usei naquele momento para falar com ela. Entendeu? Para acordar ela para a vida. Para falar com ela que se ela continuar desse jeito, o quanto ela vai sofrer indo para uma quarta, para uma quinta série, sexta série, sem ter capacidade de escrever em um papel. E pela má vontade também. Entendeu? E mostrar para ela a realidade das consequências. Do quanto isso vai fazer mal para ela e que ela tá jogando fora. Porque não quer obedecer, que não quer, que a única ordem e obrigação que ela tem no momento é estudar. E não quer estudar. Então eu fui usando todos os exemplos que vem na minha mente. Entendeu? Para que ela pudesse entender. E não podemos ver maldade nisso. Imperfeição nisso. Entendeu? Porque na divina vontade não pode haver nem imperfeições nem maldades. Ela tem a virtude purificadora e destruidora de todos os males. Então não entra mais isso na divina vontade. Não entra. Porque está falando que a divina vontade ela purifica todas as coisas. Ela tem a virtude de purificar e destruir todos os males. Entendeu? Sua luz purifica. Sua luz purifica. Seu fogo destrói até a raiz do mal. Olha só. Sua santidade santifica e embeleza, de maneira que deve servir para fazê-la feliz. Então não entra na divina vontade a pessoa ficar amargurada, ficar com o pensamento de pecado, com o pensamento de culpa, de ficar com remorsos, com aquele sentimento assim, de ficar vendo só miséria, miséria, miséria nas coisas, em tudo que você olha, vê misérias, misérias, misérias. Porque aqui está falando que ela tem a virtude purificadora e destruidora de todos os males. Então, ele converte tudo em bem. Ele converte tudo em bem. Entendeu? A divina vontade, ela nos purifica. E purifica a nossa visão das coisas também. De você ser aquela pessoa assim que tudo só vê maldade, tudo só vê culpa, tudo só vê isso. Purifica a sua forma de ver, você só vê luz em cada situação. Aqui, ó, a sua luz purifica. Então, as verdades do Fiat, os conhecimentos vão purificando a gente. Vai purificando a forma com que a gente vê as realidades. Vai purificando a forma que a gente vê das coisas. Entendeu? Você só vê luz, você só vê o bem que está sendo gerado naquele ato. Entendeu? Seu fogo destrói até a raiz do mal. Uau! Seu fogo destrói até a raiz do mal. Sua santidade, é que é a intenção, A raiz do mal pode ser a nossa intenção, Porque quando a gente tem aquilo que Jesus explicou sobre a culpa, a diferença, quando a pessoa faz uma coisa errada, vamos supor, ela entra no supermercado e rouba. Deus permitiu que ela fizesse aquilo. Porque Ele está acima de tudo. Ninguém faz nada se não for a vontade de Deus. Então, Ele permitiu aquilo, tá? Mas, onde está a culpa, A culpa está dentro da intenção da pessoa, na motivação dela. Isso não é Deus. Isso é ela que escolheu errado. Ela escolheu entrar no supermercado e roubar. Ela desejou e fez. A motivação daquela situação é a culpa da pessoa, A permissão do ato acontecer é de Deus. Mas de onde veio a intenção, a maldade de fazer aquilo, é da pessoa, Então, ela que teve, então saiu de dentro dela, sabe? É algo que foi alimentado ali na vontade humana dela, tá? E na divina vontade, está falando aqui que é um fogo, Porque o fogo destrói até a raiz do mal, ou seja, purifica a nossa intenção lá dentro. Jesus, ele faz uma transformação dentro de nós na vontade divina,
dentro da nossa intenção. Ele muda tudo, né? Se a gente tem uma intenção errada, ele nos purifica com o fogo. Como que pode ser isso? Quando, por exemplo, a gente é corrigido no grupo. Quando a gente é corrigido, nós temos o grupo de estudo, né? Então, quando a gente é corrigido, porque de repente a gente fez uma coisa, ou falou uma coisa, pensou uma coisa distorcida, uma coisa que não é boa. Ou seja, ou teve um ato e nesse ato se percebeu uma intenção errada, né? Aí ele vem como fogo que nos queima e fala: isso está errado, eu tenho que morrer para isso. Você está no humano, você está totalmente no humano aí, ó. Sai disso aí. Quando ele nos corrige, nos queima com a verdade, que é luz, que purifica, né? E esse fogo destrói até a raiz do mal. Então, vai lá na nossa intenção, muda tudo. Entendeu? Quando destrói isso dentro de nós, o fogo, quando ela nos queima completamente, entendeu? Não sobra mais nada, né? Só fica o que em nós? O efeito desse queimação aí, né? O amor que fica dentro de nós, pra gente se tornar amor, se tornar, tipo assim, purificar pra gente se tornar um nada, transparente, né? Totalmente para Deus, né? Então a sua intenção vai ser outra a partir daquele momento. Entendeu? A raiz do mal, que era aquilo que estava lá dentro de você, morre, sabe? Entendeu? Então é muito incrível essa transformação que ele faz dentro de nós. Entendeu? A fonte do mal que está dentro de nós mesmos, na nossa vontade humana, que está escolhendo, sabe? E o fogo da verdade, ele nos destrói completamente. Se a gente se deixarmos, depende da disposição da criatura. Ela tem que querer morrer e formar o vazio, se esvaziar. E quando ela se esvazia de si mesma e morre para si mesma, para esse pensamento errado dela, e muda os pensamentos, então acabou a raiz do mal. Entendeu? Sua santidade santifica e embeleza, de maneira que deve servir para fazê-la feliz. Então não tem tristeza, né? Não tem. Porque a santidade divina, ela vai trazendo essa felicidade, essa alegria, né? Mesmo que você tenha um estado de ânimo, coisas assim, que você não sinta nada, não é questão de sentimento, mas uma certeza muito grande que você tem, uma certeza muito grande dentro de você, dessa santidade, sabe, tão firmada dentro de você, tão firmada, e tomar todos, e tomar todos os seus prazeres com quem vive nela. Não admite a viver em meu querer as criaturas que possam levar nelas imperfeições, contaminações do humano. Ele veio com fogo e queima na hora, até a raiz do mal, porque a gente mude aqui o pensamento, né? Ele não admite a gente levar nelas imperfeições. A gente quer voltando para o nosso pensamento humano, para o nosso eu. Amarguras seriam coisas contra a sua natureza. Entendeu? Então, ele nunca vai falar assim: filha, tá tudo bem, né? Você tá com raiva disso, você tá amargurada por causa disso, você tá desanimada por causa disso, você tá com dúvida por causa disso. Aí a pessoa tá trazendo o humano. E Jesus vai falar assim: tudo bem, não tem problema não é assim. Porque isso seria assim totalmente contrário à vontade divina. Seria assim como eu posso dizer, Senhor? Seria um abuso, né? Seria fazer uma propaganda errada da divina vontade, né? Seria dizer que a divina vontade é fraca, né? Então assim, quando a pessoa fica assim na divina vontade: eu sou muito ruim, eu sou muito imperfeito, eu não consigo falar, eu não consigo isso, eu não consigo aprender, a minha cabeça é muito ruim,
Mas eu tô aqui na divina vontade assim mesmo, lutando. Não tá. Porque são coisas incoerentes. É como se dissesse assim que não é a vontade divina, é contra a natureza dela. Do mesmo modo que se alguém virar para você e falar assim, você é mulher, né? Ou você é homem. Se alguém virar para você e falar assim, você é homem, por exemplo, alguém virar para você e falar assim, você é mulher. Haja como mulher, né? Você vai dizer assim, que você tá louco, fulano. Não tem sentido o que você tá falando, é impossível. Isso é totalmente contra a minha natureza. Eu sou um homem, biologicamente, intelecto, é tudo. Eu sou totalmente homem, fui feito assim. E a mesma coisa a mulher vai dizer. Seria a mesma coisa assim, eu tô dando esse exemplo para você entender que seria a mesma coisa. Quando você fala assim, eu não consigo, eu não posso, eu tô triste. Ah, mas eu tô aqui buscando a divina vontade, é esquisito. É contra a natureza da divina vontade, porque ela não produz fraqueza. Ela não produz amargura, ela não produz essas coisas. A pessoa fala assim, eu não consigo. Não existe isso. Eu estou vivendo na divina vontade, mas não consigo falar. Não existe isso. É algo contra a natureza divina, porque a divina vontade, porque a divina vontade é Deus, é você ser namorada de Deus, é Deus vivendo em você. Ele, em todos os seus atos, você fazendo os atos divinos. Então, como que você vai falar que foi Deus em você que disse que não conseguiu? Como você vai falar que é Deus em você que não tem como, sabe? Porque a divina vontade é Deus está morando dentro de você. Como que você é morada divina? Tem Deus morando em você, em todos os seus atos. E você vai dizer que Deus você vai dizer que você não consegue alguma coisa, né? Ou vai dizer que pecou. É coisas assim totalmente. Não, então você não tá. Simples assim, não tá. Não tá vivendo a divina vontade ainda. Está numa intenção, está cortejando ela, né? Mas não está na divina vontade, porque não tem como. Não vive nela, entendeu? Não vive nela. Porque não tem como falar, eu vivo na divina vontade. Mas você fala assim, eu vivo na divina vontade. Só não consigo falar dela. É uma coisa totalmente ilógica, não tem sentido, porque você está vivendo unida com a vontade de Deus, então você tem a vontade de Deus, então você tem tudo para te dar força, coragem, a confiança, você tem a inteligência de Jesus. Como que alguém que tem a inteligência de Jesus não sabe falar nada da divina vontade? Como que alguém que vive na divina vontade não sabe falar dela? Isso é a mesma coisa assim, não, se você vive com seu filho e te perguntar o nome do seu filho, você não sabe o nome do seu filho, né? Não tem lógica, né? Você não sabe a idade que o seu filho tem, coisas assim, você fala assim, como assim? Né? É uma coisa assim totalmente absurda, não tem sentido, é isso que está dizendo. Entendeu? O divino que ele não admite essa conversa, Jesus não admite, vai ficar ofendido porque não tem sentido essa conversa. Aí ele fala que isso é tão absurdo que jamais ele pode admitir uma alma assim a viver nela. Porque ela não acredita, ela não confia, ela não confirma o divino, ela não vê os frutos, ela não acredita, ela não se abre a isso, né? Então, ele não pode também admitir essa pessoa a viver na divina vontade, entendeu? Porque essa pessoa fica esse pensamento esquisito aí, de imperfeição, de amargura, de eu não consigo. Então, ela duvida o tempo todo, ela não confia, ela não quer de verdade. Deus não pode admitir alguém que não tem disposição. A pessoa que fala isso não tem disposição. Tá? Aí quando a Luísa estava falando essas coisas dela, aí Jesus falou assim, a única coisa... Então por que, Jesus? Por que então que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo essa má vontade? É real, eu estou sentindo aqui, eu estou sentindo mesmo. Eu estou sentindo, mas por que então? Entendeu?
Porque se a tua divina vontade é só felicidade, mas é porque tem aquela questão da a posse na divina vontade, porque quando você está em posse da divina vontade, tudo isso que vier sobre você, estado de ânimo e tudo, você já entende automaticamente que é Jesus, então você não vai duvidar e ficar, mas ao mesmo tempo você não fica preso nisso, ao contrário, você oferta tudo e se agradece, então você fica, é mais motivo de você se sentir feliz por estar podendo acalmar Jesus naquele estado de ânimo, por estar ele usando sua humanidade e podendo descansar. Então você vê tudo pela luz, você só vê luz. Então, e isso não te paralisa, não te paralisa. Você não fica em cima disso o dia todo, você continua fazendo seus atos, entendeu? E aceita passar por isso sem reclamar, sem ver problema nisso. E isso não é uma coisa assim que você briga contra. Você aceita porque você sabe que está sofrendo por ele, que está passando por ele. Os testes, os problemas na vida, qualquer realidade que você passar, você não fica assim, nossa, mas que divina vontade é essa, que tinha que estar tudo perfeito, meu marido vem reclamar comigo de falta de dinheiro, de problema financeiro, tinha que estar tudo perfeito, tinha que estar tudo pra mim fácil, não é assim. Entendeu? Mas você não vê maldade nisso, você vê que tá tudo certo. Porque ali vai ter luz, porque ali você vai ver situações de equilíbrio de justiça. Você vai ver situações assim de Jesus, ele tá querendo não dar aqui na terra os contentamentos, né? E você vai ver confirmações diretas no livro do céu da sua vida. Você vai ver sempre assim confirmações da sua vida no livro do céu. Então você vai ficar plenamente tranquilo. Então tá tudo certo. Se eu tô vendo que essas coisas que acontecem, contrariedade, dificuldade, faz parte, no livro do céu tem resposta para isso, e lá eu encontro todo o sentido do que eu estou vivendo, então não tem motivo de ficar amargurado, triste, entendeu? Eu não tenho motivo para ver nisso um problema. Se lá no livro do céu ele fala, quanto menos contentamento aqui na terra, melhor. Entendeu? Igual, por exemplo, quando acho que eu não passei nesse concurso, entendeu? E eu não passei, eu acho que não, porque teve um que eu tive nota, mas eu não. Mas como é muito concorrido, né? Aí você tem que ser tipo, tirar total, né? Pra conseguir. Então é complicado. Eu não sei, eu ainda não tenho resposta, resultado. Mas eu acho que eu não passei. Entendeu? Mas eu não posso ficar pensando assim, mas como eu estou vivendo a divina vontade, eu tinha que ser perfeita, eu tinha que tirar todos os pontos na prova, eu tinha que ter todas as respostas na prova, né? Eu tinha que ir lá no concurso e tinha que saber a resposta certa e ter Jesus na minha mente dando todas as respostas. Então eu fui lá e fiz a minha parte, estudei, obedeci, fiz o que eu tinha que fazer, mas não fui perfeita. Não fui perfeita, tinha muitas coisas que eu desconhecia lá, na hora eu não sabia o que colocar. E Jesus me ajudou muito, dentro do que eu sabia, Jesus me iluminou demais. Jesus me ajudou muito, porque eu estava muito nervosa, e Jesus ficava me ajudando. Você sabe fazer isso, Ruth, isso aqui é MMC, essa conta de matemática aqui é um MMC, você sabe fazer isso, Ruth, me lembrando. E Jesus ficou toda hora me falando comigo e me ajudando. Porque eu estava super nervosa e o que me atrapalhou mais foi porque não deu tempo, né? Não deu tempo. Eu olhei com muita calma, muito devagar, não deu tempo. Mas aí que tá, entendeu? Aí quando você vai parar para pensar, você fala assim, mas Deus tem um paraquê de tudo, entendeu? Ele tem um paraquê de tudo, de repente não é o que ele quer para mim. E ele sempre fala que quanto menos contentamento aqui é melhor. E na divina vontade, você vive no abandono. Você não fica mais fazendo planos para você, né? Você obedece uma ordem porque o esposo chega e fala, Ruth, mas eu quero que você faça concurso público. É importante que você me ajude aqui financeiramente também. Você obedece, você trabalha, você faz o que tem que fazer para ajudar. Mas você não fica assim cheia de coisa, eu quero esse emprego, tem que ser esse, com esse salário, com isso, você não tem isso. Você não tem mais esses planos humanos, você não fica, você vive num abandono muito grande, um dia de cada vez.
Então você, quando vai para o livro do céu, você fala, tá tudo certo, o que está acontecendo comigo? Porque Jesus fala que quanto menos contentamento aqui na terra é melhor. De repente não quis, por algum motivo não quis, né? Então assim, você fica em paz, porque você vê as confirmações no livro do céu e você vê que tá tudo certo, entendeu? Então assim, aí você não tem motivo para ficar triste, você sofre as dores de Jesus, sofre as realidades que te acontecem, passa pelos testes, passa pelas situações como qualquer pessoa, mas sempre vendo luz em tudo. E quando você vê luz em tudo, então você não tá pobre, você não tá fraca, você não tá amargurada, você não tá cega, você não tá surda, porque você vê luz em todo lugar. Entendeu? Todas as situações que acontecem. Entendeu? Então aí Jesus está falando para Luísa aqui, ó. Mas o que tu dizes são impressões de feiura. Que é justamente eu ter ido lá fazer a prova, né? Da impressão assim, nossa, eu sou burra. Estudei tanto. Né? Nossa, filho da divina vontade tinha que tirar só 10. Não, quem disse que filho da divina vontade tem que tirar só 10? Quem disse isso? Né? Então, mas o que tu dizes são impressões de feiura, de imperfeições, de maldades, impressões, que é a terrinha nossa, né, da nossa humanidade. Mas a minha vontade se serve delas como escabelo ou terra que se tem debaixo dos pés. Então, eu estou acima disso, eu piso nisso, eu uso isso para o meu serviço, né? Para me servir, eu me sirvo disso, entendeu? Isso não é empecilho, isso não é algo que está incomodando Jesus. Às vezes aí está o problema, por isso que Jesus quer confiança, porque às vezes a gente se incomoda com o que ele não está se incomodando, entendeu? Quando você fica, Jesus, eu não posso porque eu sou lerda, ele fica chateado com você, porque ele fala, filha, você pode ser lerda quanto você achar, mas é a minha inteligência. Você vai viver não pelos seus atributos humanos, ou se tem ou se não tem. Você vai viver pelos meus atributos. Então, na minha divina vontade, como que você vai viver dentro do meu castelo, na minha casa, com a minha riqueza e dizer que é pobre? Entendeu? Como que você vai dizer que você é pobre dentro da minha casa? Recebendo essas riquezas, as minhas verdades. Como alguém que recebe as minhas verdades é pobre? É ilógico, entendeu? Então vai dizer, esquece isso aí, que isso aí tudo eu uso pro meu bem, como instrumento meu, eu te mantenho assim humilde, te mantenho assim no nada, né? Então eu sei o que eu tô fazendo, tá? Então assim, ele não quer que a gente, porque às vezes a gente dá muito valor a essas coisas. Às vezes a gente dá muito valor a essa miséria, a gente dá muito valor em ficar se olhando, e ficar ali chorando, e ficar ali remoendo, e ficar ali pensando, enquanto a gente, assim, você não anda, você não caminha, você não corre, você não faz os atos que Deus deseja, Deus quer você correndo, caminhando. Então, se você ficar dando valor muito a isso, como que você vai fazer os atos na vontade de Deus? Como que você vai corresponder a Deus? É muito sério, né? Então, a minha vontade se serve delas, como escabelo ou terra que se tem debaixo dos pés, que nem sequer as olha. Enquanto você está olhando uma coisa que você faz tanta questão, Jesus está, nossa, que perda de tempo que eu tenho com essa menina. Porque ela fica chorando, falando que não consegue. E o livro do céu está bem perto dela para ela começar. E minhas verdades estão ali. E meu Espírito Santo, mas meu Espírito Santo não sabe trabalhar, né? Os meus atributos divinos são fracos para ela. Como que alguém está chorando tendo tudo, né? Como alguém está chorando tendo tudo na minha casa, né? Tendo tudo, né? Que ela pode pegar. É a minha força que ela vai ter. É a minha sabedoria que ela vai ter. Então, assim, ela fica se debatendo à toa no meu colo, velho. Tipo assim, não tem lógica uma coisa dessa, né? Não tem. Nem sequer olha e só pensa em gozar sua pequena filha. Tá vendo?
o olhar de Deus às vezes é diferente do seu olhar com você mesma. Entendeu? Você acha assim, eu tenho que considerar muito a minha pequenez, a minha fraqueza e ficar lembrando Jesus que eu sou lerdo todo dia. Lembrar Jesus que eu não consigo todo dia. Porque com certeza se eu estou sentindo isso, Deus está sentindo isso de mim. Deus está sentindo isso de mim. Ele que quer sentir isso em mim. Ele que quer que eu fico vendo que eu não presto. Ele que quer que eu fico vendo que eu não consigo. Não, Jesus fica ofendido. Ele fica até com ranço, cansado. Aí eu vou deixar essa menina pra lá, porque não tá tendo jeito, não dá. Nem vou olhar pra ela mais, deixa ela chorando lá. Enquanto ela não se acalmar, não tem como a gente conversar. E aí, o que ele queria é viver essa felicidade com a sua pequena filha, que ele fala aqui. E só pensa em gozar a sua pequena filha. E lhe pôr no colo os seus atos. Então ele só pensa, ele tá com um monte de presente na mão e você tá lá chorando, falando: mas eu sou feia, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, né? Entendeu? Então assim, ele fica sem receber. Então, gente, isso não dá satisfação para Jesus. Isso não dá satisfação para Jesus. Esse tipo de pensamento. Parece bonito, a pessoa fica sempre ali se dizendo, se doendo. Eu sou isso. Eu sou pecador. Eu sou miserável. Meu Deus, como eu sou horrível. Toda hora meditando sobre a própria miséria. Tem um trecho que Jesus falou para Luísa, nada chamou a atenção dela. Porque ela estava vendo uma pessoa que ficava o tempo todo de joelhos e sempre escrupulosa, né? Falando das suas misérias, seus pecados. Aí a Luísa ficou pensando assim, eu tenho que imitar ela também, porque olha como eu sou uma pessoa fria, né? Eu sou tão indiferente. E quando aquela pessoa está sempre meditando sobre a própria miséria, eu não penso nada, eu não penso se eu sou fria, se eu sou quente, se eu sou má, se eu sou isso, se eu sou aquilo, eu não penso nada de mim, eu não fico pensando nisso. Aí Jesus falou com ela que não, que isso não agradava a ele, porque enquanto a pessoa se ocupa nisso, ela não se ocupa em adquirir os bens. Então, enquanto você fica chorando e remoendo o que você não tem, você não investe em ter, né, essa vida, os frutos reais e verdadeiros na sua vida. Você não busca, você não corre, você não anda, você não trabalha, você não vai atrás do prejuízo, né? Você não vai até a luz, não vai até o conhecimento, você fica perdendo, porque você fica o tempo todo paralisado no seu nada, na sua miséria. Nem é no seu nada, porque se você for nada, você vai até Jesus. Mas se você é alguma coisa, né? Para ficar sentindo isso, você é alguma coisa. Entendeu? É muito sério. Entendeu? É muito complicado isso. Enquanto Deus está querendo outra coisa, não está querendo o que você quer. Ele não está querendo que você fique paralisada nisso. Ele não está dizendo isso para você. Ele não está dizendo, é eu que estou sentindo isso em você, eu quero você aí. Não. Ele está dizendo, sai dessa, acorda para a vida. Acorda para a vida. Tá? E pensa em gozar sua pequena filha e impor no colo seus atos, suas alegrias, suas riquezas para fazê-la feliz e assim poder gozar da felicidade dela. Olha para você ver, ele goza da felicidade que você sente. Não é só o que ele sente em relação a você, mas é o que ele pode sentir em você. É o que ele produz em você. E quando ele vê a divina vontade sendo vivida em você e você cheio das alegrias dele, das riquezas dele, não fica pensando de uma forma material aqui, tá? Ele não vai, filho da divina vontade não vai ganhar na loteria. Filho da divina vontade não tá falando que você vai estar cheio de dinheiro, não. Ele tá falando de coisas espirituais, tá? Ele tá falando dos conhecimentos dele. Ele tá falando dos atributos divinos dele, que vale muito mais. Você vai ser muito mais rica do que qualquer pessoa na face da terra. Entendeu? Os trilhões, os dólares, o que for que as pessoas têm aí não é nada diante do que é essa verdadeira riqueza, essa verdadeira felicidade, essa verdadeira alegria. Então, ele vai te dar a alegria do céu, a alegria que a Trindade experimenta em si mesma. Ele vai ver isso numa criatura. Então, isso duplica a glória dele, de ver também a criatura feliz. Porque ele quer a sua felicidade. Ele te fez para ter a mesma felicidade dele.
Deus quer compartilhar, Deus quer dar-se, entendeu? Ele não abre mão de ter esses filhos. Esses filhos são uma conquista para ele. Enquanto você também pode ser uma conquista para ele, e você fica perdendo tempo. Entendeu? Então minha vontade é dar o que tem e não admite nela coisas que não lhe pertencem, que é essas bobagens que a gente fica, ainda mínimas. Por isso quem quer viver nela deve entrar nu de tudo. Então você tem que se esvaziar de tudo. Entrar nu de tudo. Quem quiser viver na divina vontade tem que entrar nela nu de tudo. De todo o pensamento sobre si mesmo, tá? De tudo, de tudo, de tudo. Tanto você achar alguma coisa e achar que sabe muito, que achar que é muito bom, que é muito maravilhoso, que tudo que você fez na sua vida foi porque você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, né? Tanto esse pensamento exagerado sobre si mesmo, que não é verdade, porque tudo é Deus, né? E tudo que a gente fez humanamente, mesmo que fosse coisas boas, sempre teve contaminação do humano, tá? Então, nunca você vai se achar assim que foi perfeita em nada. Mas ao mesmo tempo você esvazia de tudo isso, então, mas também aquele sentimento de fracasso. Eu sou miserável, eu sou isso, eu sou aquilo, para ser um nada, entendeu? E receber, né, o que Deus tem para dar, deixar se esvaziar para Deus te encher dele mesmo. E você vai ser cheia dele, cheia dos atributos dele, cheia do que ele é, né? E como dona também, porque você tem que se sentir dona. Senão você não vai confirmar isso, você não vai falar isso. Você vai ficar sempre com aquele receio. Será que eu posso falar que eu tenho a sabedoria de Deus? Será que eu posso falar que Deus me dá sabedoria? Será que eu posso pegar isso para mim, assim, não dizer que eu sou por mim mesmo, mas você receber o que Deus está te dando, você assumir, eu sou uma filha da divina vontade. Entendeu? Eu sou rica da graça de Deus. Deus, ele não me deixa sem luz, ele me ilumina o tempo todo, constantemente. Entendeu que o nada tem que chegar, a posse é isso? Não é só você. Jesus me mostra, mas eu tenho dificuldade de falar. Não é só uma coisa em que você fala assim, com receio dela. Mas você não tem coragem, você não fica ainda naquele impasse. Será que eu estou agradando a Deus? Será que está mesmo na minha vida? Você não tem coragem de declarar assim, declaradamente não. Você ainda é receosa, eu não mereço, né? Como é que eu vou falar isso? Eu ainda sou muito miserável, ainda você tem um bloqueio, então você não assume. Agora, mesmo sabendo nada que a gente é, a posse é você assumir o que ele está fazendo. Assumir a vida dele em você. É você poder dizer claramente, e tem que ser verdade, né? Eu vivo na vontade de Deus. Eu tenho os atributos de Deus em mim. Eu sou uma filha da divina vontade. Não me falta nada. Eu tenho Deus 24 horas. E ele rege todos os meus pensamentos, tudo que eu falo. Ele está em mim. Admitir a verdade. Entendeu? E dizer, falar mesmo, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Declarar essa riqueza espiritual, né? Declarar isso, né? Como possuidora. Aí você vai estar honrando mais ele ainda, entendeu? Você vai estar honrando mais ainda, porque ele quer ver você vibrando de felicidade mesmo, feliz na casa dele com os bens que ele te dá. Então, assim, é muito sério. Por isso que tem que esvaziar de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Pra ele ser o tudo, mas você ser você vai dar voz para isso. Você é que vai confirmar isso, né? Confirmar isso. Entendeu? Então é muito sério. Tem que ter muita fé e acreditar. Entendeu? Porque a primeira coisa que faz para eu querer é vestir a alma de luz. Então, embelezar com adornos divinos.
Imprime sobre a testa o beijo da paz perene. Então você está sempre em paz. Acontece o que acontecer. Da felicidade e da firmeza. O humano não tem nada o que fazer nela. Tá vendo? Então os outros pensamentos para ele não prestam. Não... Porque o humano vai dizer o quê? Vai querer ficar agitado para quê? Você tem a paz que Deus te dá. A certeza é muito grande. Então, o humano vem trazer coisas para complicar e tirar a paz. Mas você tem a paz pela verdade, pela palavra de Deus. Então, o humano não vai te servir para nada. Não vai te ajudar em nada. E tudo mais. O humano não tem nada que fazer nela. Não tem nem vida, nem lugar. Então, acabou o espaço para o humano, né? Para esse pensamento humano. E não tem nada o que fazer nela, não tem vida e nem lugar. A alma mesma sente tal rejeição pelo que não pertence ao meu querer. Então, você mesmo não quer ter esses pensamentos. Você sente até um ranço, uma rejeição. Sai pra lá. Só importa o que Deus está falando aqui. Não importa. Deus está no controle de tudo, né? Entendeu? O humano, então, a alma mesma sente tal rejeição pelo que não pertence ao querer. Que daria a vida antes de tomar parte no que não pertence à santidade da minha divina vontade. Depois que você vive isso, você não quer outra coisa. Você não quer... Meu Deus. Você quer ir lá pro esterco da terra? De jeito nenhum. Você quer voltar para sua vida velha? Tá louco. Você não tem sentido, né? Entendeu? Só importa o que pertence à divina vontade. Depois seguiu o abandono no fiat divino, né? Meu Deus, Jesus acrescentou: minha filha, minha divina vontade foi dada desde o princípio da criação, como vida das criaturas, né? Que foi depositado no Adão, ó. Ela tomou o compromisso de manter esta vida nelas, íntegra, bela, em seu pleno vigor, fornecendo-lhe em cada ato da criatura um ato divino dela. Então a criatura saberia exatamente o que fazer, né? Teria sempre a luz de Deus em qualquer realidade, ela nunca ficaria cega. Entendeu? Tem uma situação, mas sabe ali o que Deus deseja, né? Um ato da altura da sua santidade, da sua luz, do seu poder e beleza. Então, um ato poderoso na divina vontade, né? Ela se põe à expectativa, esperando os atos das criaturas para dar-lhes o seu. Então, era essa... olha, você vê, Deus ia amar, o trabalho que ele quer ter na criatura, não? Né? De todo momento porque ele já fez tudo, né? Mas a criatura vai captando esses sinais aos poucos, né? Aí é como se Deus fosse assim, mandando mais sinal para ela, né? Hoje é isso, hoje fala isso. Ele mandando, sabe, as instruções, né? Sempre assim, já vindo para ela muito claro, né? A vontade de Deus, que Deus deseja, e ela na sua liberdade querendo isso, né? Correspondendo. E Deus sempre ali, né? Ocupado em sempre, vamos dizer assim, colocar o chão para ela passar, né? Abrir o caminho, né? Mostrar para iluminar ela em todas as realidades. E assim seria essa vida contínua, né? Essa vida contínua com Deus. Então, e ela fica, aí ele fala que a vontade divina fica nessa expectativa, né? Esperando os atos das criaturas para dar-lhes o seu, de modo de fazer neles um presságio de vida divina, digna de sua potência e sabedoria. Uau! Para compreender isto, basta apenas dizer que meu querer divino devia formar tantas vidas de si mesmo em cada uma das criaturas. Olha isso. Cada ato é uma vida divina, né? Então, é Deus ali, é Deus aqui, é Deus no que você fez, é Deus que está ali naquele ato que você fez, é Deus que está ali naquela conversa que você teve, é Deus aqui, é Deus dali, tudo vida, 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 porque Jesus fala que as verdades são partos.
Então, cada coisa, é novos céus o tempo todo, que é cada verdade que ele dá, né? Te manda e a criatura obedecendo, a criatura correspondendo e passando pela criatura, né? E ela correspondendo a Deus. Então, só ia gerar vida divina. Cada ato só seria dar parto para Deus, só seria dar voz para Deus, só seria dar Deus a Deus. Cada coisa que você falasse, né? Entendeu? É muito incrível isso. Então imagina só, toda uma vida só assim. Entendeu? Essa é a vida maravilhosa que Deus sonhou para nós. Não é essa vida aí que a gente está vendo aí, mas é essa vida que é verdadeira, né? Meu querer devia formar tantas vidas de si mesmo em cada uma das criaturas. E por isso punham em exercício de trabalho toda a sua habilidade e qualidades infinitas que possuía. Como teriam sido belas essas vidas divinas nas criaturas, meu Deus! Nós, olhando-as, devíamos encontrar nelas nosso reflexo. Porque vai falar, nossa, é exatamente o que eu pensei, né? Do jeitinho que saiu de mim, tá nela, né? Não tem nada de contaminação, de errado, de distorção, nada. Ele vai olhar para você e vai ver exatamente ele. Entendeu? Nossa imagem, o eco de nossa felicidade. Que alegria, que festa teria sido a criação para nós e para as criaturas. Então, felicidade para Deus e para nós. Não tem coisa mais linda, mais feliz quando você pode ver Deus satisfeito, tendo aquela certeza de que é exatamente isso que Ele queria de você. E você se sente feliz também por ser usado por Ele, por ter obedecido Ele, por ter feito exatamente o que Ele queria, né? Então, não tem felicidade maior que isso. Agora você deve saber que quem não faz a minha divina vontade e não vive nela, quer destruir a própria vida dela, divina nela. Porque ela não dá vida àquela vontade querida para Deus, né? Ela faz o que ela quer. Deus inspira, mas ela não obedece à inspiração divina. Ela faz do jeito dela, né? Então, olha que tristeza isso. Cada verdade, cada luz é um parto, e a pessoa vai é como se abortasse isso, né? Como ela desconsidera o que Deus deseja para fazer o que ela deseja. Então, não tem frutos, se não for esses atos, não tem frutos, então a vida dela fica sem fruto. Vida que devia possuir. Destruir a própria vida, então a pessoa está numa autodestruição. Entendeu? Ela pode achar que ela está conquistando tudo, mas ela não está. É infrutífero, ela está numa autodestruição. É um crime. É um deicídio. Quem não condenaria quem quisesse destruir a própria vida do corpo? Pessoa que se mata, né? Ou quem não quisesse tomar o alimento e se tornasse débil, né? Todo mundo ia falar assim, você tá louco, você vai morrer, você não pode fazer isso. Isso é um ato praticamente criminoso, você deixar de se dar o alimento, sabendo que o seu corpo vai morrer por causa disso, né? É um crime contra a sua própria natureza. É um descaso, um desrespeito, né? Pois é. Então, quem não faz a minha vontade, destrói a própria vida, que é a bondade divina que é dar-lhe. Porque aí Deus quer dar o alimento para ela, ela come. Entendeu? Deus está dando a vida para ela, que é a vida divina, a luz, a sabedoria, tudo que ela precisa, aquilo que realmente é vida, né? Verdadeira, que tem fruto. E ela cospe nisso. Ela cospe na luz, na inspiração, na graça de Deus. Cospe. Entendeu? Porque ela quer fazer sua vontade humana, em vez de fazer a vontade divina. É muito triste. É muito triste. Então, quem não faz a minha vontade, destrói a própria vida. Quem não faz a minha vontade, destrói a própria vida, que é a bondade divina que é dar-lhe. E quem a faz, mas nem sempre, e não vive nela, como lhe falta o alimento contínuo,
O suficiente é o pobre enfermo, sem força, débil, né? Que é aquele que às vezes ouve uma inspiração, né? Mas ainda está com o seu humano, né? Faz a vontade de Deus, mas viver é outra. Faz de vez em quando um ato, né? Que tu está pedindo, de vez em quando, mas a maioria das vezes está voltado para si mesmo. Então também é um doente. É um doente também. Então quem não faz a minha vontade destrói a própria vida que a bondade divina quer dar-lhe. E quem a faz, mas nem sempre, e não vive nela, porque o viver é totalmente diferente do fazer, como lhe falta alimento contínuo e suficiente, é um pobre enfermo sem força, débil e inábil para fazer o verdadeiro bem. E se alguma coisa parece que faz, é sem vida. Então ela não vai falar sempre sem vida de Deus, né? Nunca vai sentir assim que Deus a ama, ou que está fazendo certo, que está agradando a Deus. Ela vai ter sempre dúvida quanto à salvação dela, quanto à santidade, né? Então, assim, é sem vida aquilo, sabe? Não tem uma espiritualidade verdadeira, uma intimidade com Deus verdadeira, né? Entendeu? Ela faz de vez em quando e é muito seca, muito morna, né? Uma coisa muito morna, uma coisa assim muito feita de qualquer jeito, sem vida, sem aquele amor mesmo por Deus, assim, sabe? Sem força, débil, inábil para fazer o verdadeiro bem. Entendeu? É quase que arrastada, né? E se alguma coisa parece que faz, é sem vida, com fadiga. Ela faz, mas ela faz com fadiga, né? Até com uma vontade, né? Ela faz para não cumprir um preceito, né? Com medo de condenação. Aí ela faz por vários motivos, às vezes é buscando um interesse em si mesmo, né? Porque é o meu querer o único que pode dar-lhe vida. Então só o querer pode dar para nós a força, a sabedoria, a coragem, tudo que é necessário, a ousadia, né? A constância. Então essa pessoa não tem constância, essa aqui. Ela faz uma coisa, mas qualquer coisa ela para. Ela desanima muito fácil. Não tem uma vida verdadeira com Deus, de amor com Deus, né? Às vezes ela faz porque alguém está pedindo. Porque alguém está pedindo para ela fazer. Então é muito complicado, né? Aí Jesus fala que porque o meu querer é o único que pode dar-lhe vida. Que delito, minha filha, que delito. Que não merece nenhuma piedade. Muito sério. Aí a Luísa vem consolar Jesus, porque estava muito mal, né? Depois desse desabafo tão forte, Jesus ficou totalmente mal, assim, sofrendo, né? E aí a Luísa fica ali, fazendo as orações para consolar Jesus, né? Oferecendo para ela, fazendo os oferecimentos, rogando, né? Ela fazendo a parte dela, de rogar, pedindo o reino, que venha o reino, né? Entendeu? Então, aí Jesus vai falar aqui, ó. Minha filha, é só meu querer que pode me dar repouso. Então, como que a gente consola Jesus? Não fazendo isso. Não fazendo essas coisas que ele diz aqui que não se deve fazer. Fazendo o que ele deseja que façamos, que vivamos. Obedecendo ele. Aprendendo aqui no livro do céu o que ele quer de nós e fazendo exatamente o que ele deseja. Então a gente consola Jesus vivendo o divino querer. Se ele fala que é a ruína não viver, então a gente vive. A gente se entrega, né? Minha filha, então a gente para de falar besteira. As besteiras que ele disse lá em cima, né? Então, minha filha, é só o meu querer que me dá repouso. Então, só tendo vida divina, pessoas que vivem na divina vontade podem repousar. Se queres acalmar-me quando me vês inquieto, presta-te tu mesma o desenvolvimento da vida de minha vontade. Então, não é só assim, que venha o seu reino, Senhor, mas aí Jesus vai falar, e você? Você vai viver ou não? Ah, mas eu estou pedindo o reino, estou desejando, tá? Mas e as atitudes, né? Entendeu? Então, assim, presta-te ao desenvolvimento da vida da minha vontade. Então, você que está ouvindo meu desabafo, não faça isso. Não cause essa dor também de dar morte à minha vida nos seus atos. Não,
que dê vida à minha vida nos seus atos, né? Vem viver na minha vontade, corresponda-me. E fazendo teus os seus atos, encontrarei em ti a sua luz, a sua santidade, as suas alegrias infinitas que me darão repouso. E farei uma pausa em castigar as criaturas, né? Castigos muito merecidos por essas vidas divinas que destroem nelas e que merecem que eles destruam todos os bens naturais. Então precisa dessa reparação de quem dê vida aos atos divinos em oposição a quem está dando morte a eles, né? Então precisa ter essas pessoas que dão vida em nome de todos, tá? Castigos muito merecidos por essas vidas divinas que destroem nelas e que merecem que lhes destrua todos os bens naturais, né? A terra, acabar com a terra, tudo. Faz não ter mais água, faz não ter mais sol, faz não ter mais nada, né? E mesmo a sua própria vida. Não vê como má, sai de seus limites, pois que a gente está vendo tanta coisa acontecer. É a natureza, né? Chamando a nossa atenção. E faz caminho para arrebatar essas vidas em seu seio e enterrá-las nele. O vento, a terra, quase todos os elementos caminham para rasgar as criaturas e destruí-las. São os atos de minha vontade espalhados na criação por amor delas e que, não os tendo recebido com amor, os convertem em justiça. Então tudo que a pessoa não sabe receber com amor de Deus se converte em justiça para a pessoa, porque fala assim, não dá para esse ser humano ficar na terra que não sabe me amar, que não sabe ver a minha vontade, que não tem disposição para a minha vontade, né? Então é muito sério isso, é muito sério. Você acha que isso aí é coisa assim climática só, como tá falando na TV? É a justiça de Deus, são os flagelos, a gente sabe disso. A gente sabe que é a mão de Deus que está usando dos elementos, entendeu? E permitindo isso por justiça. Eu fiquei espantado ao ver isto e rogava ao meu sumo bem Jesus que se acalmasse e que logo viesse o reino do Fiat divino. Então é isso, né? Que eu tenho para dizer. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe.